enquanto eu estava escrevendo, eu não vi isso. Mas hoje, enquanto o culto estava em operação, pensando sobre aquilo que eu ia falar, eu disse, mas esse trem tá... Nós estamos dando muito ibope para o homem. Nós estamos dando muito ibope para a pessoa humana. E então eu cheguei à conclusão, irmão, de que isso é a coisa mais natural do mundo. Alguém consegue passar num concurso, o que é que ele faz? Eu sou o cara. Passou no vestibular, eu sou inteligente. Não é assim? Não pode subir numa gilete, que a gente já acha que a gente é o maioral, o bambambam. Engodo, engano nosso, porque nós não somos nada sem o Senhor. Se não é a misericórdia do Senhor, a graça dele sobre nossa vida, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Nós já teríamos ido para a terra dos pés juntos. Nós não estaríamos mais nessa terra. Eu estou falando, irmãos, porque hoje eu coloquei o tema, eu escolhi para falar para os irmãos, eu quis fazer um comparativo, cujo tema da minha mensagem é a força de Deus e a força dos homens. A força de Deus e a força dos homens. E a minha inquietação é a seguinte: força representa poder. Falar sobre o poder de Deus e a força de Deus é tranquilo. Agora, gastar tempo para falar sobre a força humana é um engodo. Porque o humano, irmãos, não tem força alguma. O humano não sabe de nada. Hoje pela manhã, na palavra que eu dei, e eu estou quase que continuando a palavra todos os domingos, né? De manhã eu começo e de noite eu termino. De manhã nós falávamos sobre Moisés. Quando Moisés foi convidado, convocado, para ir libertar o povo de Israel. E ele então respondendo a Deus, falando da sarça ardente, ele disse ao Senhor: como Faraó vai me ouvir? Nem se eu chegasse até Faraó com uma mão forte, ele me ouviria e libertaria o povo de Israel. Na sequência, o Senhor fala a Moisés: pois então eu atingirei Faraó e o Egito com minha mão forte, e farei com que eles vejam a manifestação das minhas maravilhas no meio deles. Então, comparar o poder de Deus com o nosso poder, comparar a força de Deus com a nossa força, é um engodo. Para tanto, advogo a conclusão que chegou, não Moisés, hoje à noite, Moisés foi de manhã, mas à noite hoje falando sobre Paulo, a conclusão que ele chega. Quando é, irmão Félix, irmão Neto, irmão Robert Vane, irmão Juraci, que nós somos fortes? Quando é que nós podemos imaginar que temos alguma força, que temos alguma capacidade, que vamos chegar a algum lugar, que vamos conseguir conquistar alguma coisa que nos seja edificante? Porque quando a gente fala em conquista, há muitas pessoas conquistando coisas vãs. Há muitas pessoas conquistando coisas que não lhes levarão a lugar algum. Há muitas pessoas conquistando caminhos, como diz a Bíblia, que aos olhos humanos parecem ser os melhores caminhos, mas ao final se descobrirão que são caminhos de morte. E a pergunta que não cala é: em que você tem gastado aquilo que você entende que é sua força, que é sua habilidade, que é sua inteligência?
o texto de 2 aos Coríntios 12, 9 e 10. Paulo vai chegar a uma conclusão, e a conclusão dele é participada conosco. A conclusão dele é colocada diante de nós nesse texto, quando ele diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Todo e qualquer ser humano que pense em ser forte, conquistador, desbravador, ele precisa dar o primeiro passo de renunciar. Como o próprio Paulo disse um pouco mais atrás, ele diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Esse é o primeiro passo. Não mais eu. Se conquistei, não foi eu quem conquistei. Se alcancei, não foi eu quem alcancei. E se algo fiz que mereça algum mérito, esse mérito deve ser devotado àquele que me sustenta, àquele que me dá força, àquele que me guia, àquele que me orienta, àquele que é o autor e consumador da minha fé. O autor de Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. E há muita gente querendo agradar a Deus sem fé. Há muita gente querendo agradar a Deus com a sua própria força. Há muita gente querendo agradar a Deus com seu próprio esforço. Sinto informá-lo, não conseguirão. Porque só agradaremos ao Senhor nos humilhando diante da potente mão dele. Ele vai dizer: todo aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que exalta será humilhado. Diante disso, amados de Deus, podemos perguntar: quem nunca atravessou tempos difíceis? Que atire a primeira pedra. Quem nunca passou por um perrengue na vida? Quem nunca se sentiu fraco? Quem nunca se sentiu impotente diante de uma situação, diante de algo que aflige o seu coração? Quem ainda não se sentiu fraco ou incapaz de fazer alguma coisa? Problema na família, problema com o esposo, problema com a esposa, problema com o filho, problema com os pais, problema com a igreja, problema com o mundo inteiro. Quem ainda não passou por situações como essas, irmãos? Ninguém se sente forte sempre. Há alguém aqui que se habilita? Há alguém aqui que se sente forte sempre, que nunca teve na vida um momento em que fraquejou e que se sentiu fraco? Em que se sentiu fragilizado? Em que se sentiu impotente diante do desafio da vida? Há alguém aqui que pode bater no peito e dizer: eu nunca passei por uma luta, eu nunca passei por uma aflição, eu nunca passei por uma dificuldade, eu nunca me senti fraco, eu nunca me senti impotente? Não, todos dirão em alto e bom som, porque ninguém se sente forte para sempre, ninguém se sente forte todo dia. Há dias, irmãos, que nós levantamos, irmãos, e não dá vontade de fazer outra coisa senão voltar para a cama e deitar novamente. Há dias, irmãos, que nós acordamos mal. Há dias, irmãos, em que nós estamos fragilizados, nós estamos magoados, nós estamos tristes, nós não sabemos o que fazer, estamos fracos. Já parou para pensar que quando nos sentimos assim, Deus pode estar nos tornando mais fortes? Minhas filhas hoje saiu de casa, a esposa passou o dia fora, eu passei uma semana de muita correria, muito cansado, e eu então, depois de termos ido no rancho, ver algumas coisas sobre a obra lá do rancho, eu falei: eu vou dormir um sono, que eu estou pregado.
E eu dormi. E as meninas já tinham saído de casa e não iam mais voltar para casa. E a Júlia me ligou e me acordou e disse: não esqueça da camisa da conferência que eu esqueci. Falei: tá bom. Quando eu começo a descansar de novo, ela liga de novo. Eu falei: agora pronto. Não vou conseguir descansar. Quando eu me dei conta, já estava na hora da gente poder ter que vir à igreja. Então, às vezes, nós nos encontramos, irmão, na lona. Nós nos encontramos caçando um barranco para encostar. Nós nos encontramos numa situação de peso. Sabe como é quando a sua cabeça pesa? Que você não dá conta de fazer outra coisa? E o interessante é que às vezes o Senhor nos coloca nesse estado. Às vezes o Senhor nos coloca em situações como essas. Para quê? Porque Ele quer mostrar para mim e para você, Ele quer mostrar para nós nessas circunstâncias, de que mesmo da fraqueza, Ele pode nos fazer fortes. Mesmo no momento em que nós estamos jogados ao léu, quando nós estamos só o pau da placa, Ele vem e diz: olha, eu vou agir na tua vida. Eu vou te sustentar, eu vou te levantar, eu vou fazer algo na sua vida. Eu vou mudar a sua realidade, eu vou transformar a sua sorte. O nosso Deus é um Deus de promessa e mesmo quando somos fracos, Ele pode nos fazer fortes. Melhor dizendo, Ele por vezes permite que nós passemos por fragilidades e por situações de fraqueza e de impotência, para que, a partir desse ponto, nós alcancemos a fortaleza em Deus e realizemos o seu propósito, irmãos. Deus não se agrada de ver os seus filhos sofrerem. Deus não se agrada de que nós nos encontremos em situações de fraqueza, mas Ele permite que nós alcancemos em nossa sã consciência a compreensão de que nada somos diante do desafio da vida, de que nada somos diante das intempéries que nos assolam. Mas nós temos um Deus, e essa é a diferença. Um Deus que não dorme, um Deus que enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. Mateus capítulo 7. Versículo 11. Deus se alegra em dar coisas aos seus filhos. Ele vai dizer assim lá no versículo: se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus. Olha só o que ele está nos desafiando a pensar. Ele está nos colocando a pensar sobre a nossa atitude para com os nossos filhos. Ele, como pai, como nosso pai, se coloca diante de nós e nos leva a pensar, a concluirmos, a chegarmos à conclusão seguinte: olha, se vocês que são maus, pecadores, errantes, humanos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine eu, que sou Deus. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer: se um filho te pedir pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um ovo, lhe dará uma serpente? Não é assim que ele inicia o versículo, lá no capítulo 7? Se vocês não darão coisas erradas, se vocês não estipularão para os seus filhos coisas más, coisas que não vão dar a ele uma edificação, imagine Deus. Ele então se compara. Agora não pelo poder, mas pelo cuidado. Ele diz: se vocês que são pecadores e são maus, são humanos, procuram dar o melhor para os seus filhos, imagine Deus, que é Deus. No capítulo 12, no versículo 7, Ele mesmo permite situações difíceis para que o nosso coração seja guardado da soberba. Deus permite que eu e você, humanos que somos, passemos por situações difíceis, para que o nosso coração seja guardado da soberba. E isso, irmãos, passou pela vida de Paulo.
todas as vezes que Paulo era tentado a se exaltar, ele olhava para quê? O que é que Paulo tinha na sua vida que sempre estava lembrando dele de sua fraqueza? Tinha um espinho, o texto diz que ele tinha um espinho na carne. E toda vez ele olhava para o espinho na carne, e ele lembrava que era só um homem cheio de limitações. Isso é 10. O exemplo de Paulo é categórico. Um homem que escreveu quase 50%, né, da Bíblia, para não dizer, das 13 cartas do Novo Testamento, foi ele que escreveu. Um homem que experimentou de Deus coisas tremendas, profundas, relevantes. Sem sombra de dúvida, ele fala isso aqui com propriedade. Ele foi apedrejado, ele foi descido num cesto, ele foi dado como morto. Tudo isso por causa do Evangelho. O que nós vivemos e passamos hoje por causa do Evangelho é fichinha diante do que ele passou. E até mesmo ele, com toda essa prerrogativa, com todo esse, como se diz, com todo esse currículo, o texto vai dizer, irmãos, de que ele sempre tinha que olhar para o espinho da carne dele, para que a soberba dele não viesse à tona. Mesmo Paulo precisou ser tratado dioturnamente, para que a soberba não contaminasse e alcançasse o seu coração. A pergunta que eu faço a nós nessa noite é: nós estamos atentos a isso? Nós temos espinhos na carne? Nós temos algo que nos faz lembrar o quanto frágeis somos diante de Deus? Ou o egoísmo e a soberba tomou conta do nosso coração e estamos dizendo para nós mesmos, e por que não para os que estão à nossa volta, de que nós somos alguma coisa, de que nós podemos alguma coisa, de que nós somos, de que nós vamos alcançar alguma coisa que não vem de Deus? Será? Ele dependia 100% de Deus. Que espinho era esse? Tem várias suposições. Há quem diga que o espinho na carne de Paulo fosse uma mulher, justificando, dizendo que é por isso que ele lá na frente vai bater nas mulheres, dizer que a mulher tinha que aprender em casa. Não tem nada a ver a interpretação daquele texto. Há quem diga também que esse espinho na carne fosse uma enfermidade que Paulo tivesse. Eu poderia passar aqui um bom tempo, um tempo considerado, trazendo a vocês suposições que dizem respeito ao espinho na carne que Paulo muito não se esmerava, mas que era um instrumento de Deus para regulá-lo, para orientá-lo, para mantê-lo vivo na presença do Senhor. Porque, irmãos, se não é a misericórdia de Deus sobre nossa vida, se não são espinhos na carne que o Senhor tem permitido que passemos e que tenhamos, nós talvez não tivéssemos nem vivos. Nós talvez não tivéssemos nem na igreja. Porque há muita gente que ainda não está preparado para receber o que Deus tem para lhe oferecer. Porque Deus, conhecendo o nosso coração, sabe que se nós o recebermos, nós vamos abandonar o Senhor. Então o Senhor permite algumas intempéries na nossa vida, é para que a gente permaneça dependendo e dependentes dele. Ele tem permitido, como permitiu o espinho na carne de Paulo, na nossa vida algumas coisas, é para que nós não nos afastemos dele. Alguém poderia até questionar, mas o nosso Deus é um Deus mau. Está querendo me manter na presença dele, me objetivando, gerando dor, gerando constrangimento em mim. Pois é melhor entrar no céu constrangido do que não entrar no céu e ir para o inferno. É melhor entrar no céu constrangido por Deus ou pela circunstância ou pela situação que ele causa em nós ou na nossa vida, do que entrar no inferno, do que entrar no lugar onde ele não quer nos levar. Ele é pai. Não é assim que a gente faz com os filhos?
É ou não é? Pelos filhos a gente coloca a mão no fogo, a gente vai até preso, a gente até morre. É ou não é? E ele já fez isso para nos manter. Os tempos difíceis da vida do apóstolo, irmão, sempre fizeram lembrar do que Deus havia ensinado a ele. Por isso ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus sobre a nossa vida, ele vai ser aperfeiçoado e somatizado na nossa fragilidade e na nossa fraqueza e no nosso reconhecimento de que nada somos e que precisamos depender de Deus. Através, irmão, de nossa fraqueza é que Deus demonstra a sua força. Amém? É através da minha e da sua fraqueza que Ele vai manifestar a força dEle na minha e na sua vida. É quando eu sou fraco que eu sou forte. É quando eu entendo que nada posso fazer por mim mesmo, que Deus entra na minha vida e Deus age, fazendo infinitamente mais do que aquilo que eu espero, do que aquilo que até mesmo preciso. Versículo 8. O que a gente observa no versículo 8, do capítulo 12? Nós observamos ali, irmãos, Paulo por 3 vezes ora. E quando ele ora pedindo o quê? Qual era o desejo de Paulo? Senhor, tira esse espinho da minha carne. Porque, irmãos, o espinho, a vontade permissiva de Deus em operar o controle, a direção de nossa vida, é dolorido e é doloroso, porque não é o que queremos, é o que Deus quer. E quando nós operamos pela ótica de Deus, pelo que Deus quer na nossa vida, e não pelo que nós queremos, nós ficamos, irmãos, como que perdidos. Sofremos por 3 vezes. Paulo, no versículo 8, vai pedir para que o Senhor remova o espinho. No versículo 9, nós temos a resposta de Deus. Qual foi a resposta de Deus? 3 vezes ele orou, pedindo para que aquela circunstância do espinho fosse tirada da vida dele. E a resposta do Senhor no versículo 9 é: a minha graça te basta. O que vocês acham que Paulo queria? Paulo queria a graça de Deus? O que você quer? Você quer a graça de Deus? Paulo queria, irmãos, era que o espinho fosse tirado. Paulo já tinha visto a graça de Deus operando sobre a vida dele, mas ele queria era que o espinho fosse tirado. Você já teve um encontro com Jesus, mas você quer que o espinho seja tirado, porque você não quer sofrer. É ou não é? Nós somos humanos. Será que é só Paulo? Será que isso é só de Paulo? Vamos para o Getsemane? O que Jesus falou no Getsemane? Filho de Deus. Senhor, passa de mim esse cálice. Depois ele concluiu, né? Mas se não for possível, cumpra-se sua vontade. Mas Jesus teve ali também, no Getsemane, o seu momento de humanidade. O seu momento quando ele diz: olha, está pesado. O fardo está pesado, está difícil. Você já imaginou levar o pecado de toda a humanidade? Diz que ali, irmãos, as lágrimas, o suor que caía dele era como gotas de sangue. Tamanho, o peso que ele tinha sobre os seus ombros. Às vezes o Senhor está dizendo para nós: a minha graça te basta. Você está dizendo: eu não quero graça, eu quero é que pare de doer. A minha graça te basta. Não, eu quero é dinheiro. Não, a minha graça te basta. Não, eu quero é o emprego dos sonhos. Não, a minha graça te basta. Não, eu quero é vencer na vida.
vencer na vida, irmão, sem Jesus, não está com nada. Vencer na vida sem ter um Jesus que dirige a sua vida, na vitória da vida, é um desastre. Por isso, nos deparamos com alto índice de suicídio, inclusive na cidade de Palmas. Recentemente, não posso nem falar porque está sendo filmado, eles viram alguém aí da alta cúpula se suicidar e outros tentarem. Tem de tudo. O que falta? Dostoiévski já dizia: há no coração do homem um vazio, um buraco, que é do tamanho de Deus. Só é preenchido por Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, por nada mais que isso. Mas nós nos enveredamos em caminhos de estarmos querendo preencher esse espaço com outras coisas. Preencher esse espaço que está ainda vazio, porque a nossa humanidade não consegue preenchê-lo, com outras coisas, com outros subterfúgios. Não respondeu. O Senhor não respondeu do jeito que Paulo esperava. E nós precisamos compreender isso. Por vezes, em nossa vida, Deus não vai nos responder do jeito que queremos. E nós não podemos ser menino do buchão, que fica chorando e esperneando, para que o Pai faça aquilo que nós queremos, porque Deus não é Pai como os pais que são forjados no dia de hoje. Que o menino não pode pisar um pouco no chão que já está dando para o menino poder calar a boca. Que o menino não pode entortar o bico que já está dando o celular para poder mantê-lo ali fisgado naquilo. O nosso Deus é um Deus que tem no seu quintal plantado um pé de tamarindo. Que na hora que o menino, que somos nós, falhamos, fraquejamos e não queremos obedecer, logo ele arranca um pedaço de um cipó de tamarindo ou de goiaba e dá uma embrulhada em nós. Porque por vezes, de tanto humanos que somos, precisamos estar sendo embrulhados na taca de Deus. E olha que Deus é um pai, como de outrora. Não é um pai que fica alisando cabeça de menino. Não é um pai que fica dando papinha quando o menino precisa comer chambari. O nosso Deus é o Abba Pai. É um Deus que é amoroso, mas é um Deus que é justo. E Ele faz isso conosco. Já estou terminando. Precisamos compreender isso. Nem sempre Deus vai responder do jeito que esperamos. E a pergunta que eu faço é: o que você faz? Como você se comporta quando Deus te responde contrário do que o que você espera? Como você se comporta quando Deus responde dizendo: esse espinho ainda vai ficar fincado na sua carne, porque ele é a garantia de que você vai se manter firme, firmado na minha presença, de modo que eu cumpra o meu propósito na sua vida. Muitas coisas Deus vai remover do caminho. Não tenha dúvida disso. Há muitas coisas no nosso caminho que Deus vai remover. Mas há um bocado de coisa que Ele não vai remover. Ele vai permitir que isso permaneça no seu caminho, para que você aprenda a lidar com isso, e a conviver com isso, e a superar isso, de maneira que você saia dessa operação mais forte do que o que você entrou. Tempos difíceis acabam por revelar fraqueza humana, mas também a graça de Deus que nos fortalece a cada dia. Os tempos difíceis causados pela humanidade nossa
vai não somente mostrar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza, como também na vida de Paulo vai mostrar a disponibilidade da manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus é operada em nós não porque merecemos alguma coisa. A graça de Deus é manifestada em nós porque Deus quer manifestar a sua graça sobre a nossa vida. É um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Deus, por graça, dispensa sobre nós todo esse cuidado, toda essa orientação. Que você, meu amado irmão, meu amigo, visitante nessa noite, possa voltar para a sua casa refletindo sobre a sua humanidade e como você tem tratado a mesma. E como você tem entendido e como você tem aceitado o seu nível de humanidade. Entendendo que a força é de Deus. A nós só pertence a fraqueza. Porque a força de Deus só vai ser operada em nós quando nós reconhecermos que nada somos, que nada podemos e não vamos chegar em lugar algum se não for com o Senhor e pelo Senhor. Amém?